Cadê o povo de Omolu? Corre aqui para ouvir essa história do quadro Mistérios de Axé de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e se orgulhar do pai de vocês. Quem enviou essa história foi a Luane de Oxum, ela que foi criada pela avó e de uma forma muito rígida e sem conseguir falar de forma muito aberta sobre a sua sensitividade. A mãe da Luane foi mãe muito cedo e ela não teve condições emocionais de arcar com essa responsabilidade. Então foi a avó que ocupou esse lugar. A Luane sempre teve uma mediunidade muito ostensiva. Ela sempre viu, ouviu, sentiu. Esses amigos, e nem tão amigos assim da espiritualidade, a estarem com ela. E isso mexia muito, porque ela não tinha nenhuma abertura para falar sobre e nem com quem falar. E após se debater aí numa adolescência, lidando com todas essas questões, com essa questão do abandono da mãe, lidando com depressão, com ansiedade, com anorexia, ela se viu gestante aos 18 anos e a depressão voltou com tudo. Em 2019, o quadro de Parkinson e Alzheimer do pai de criação dela agravou substancialmente e ele dependia dela para absolutamente tudo. Ele, que sempre foi fortaleza, a mão que segura, aquele que dá caminho, nesse momento precisava absolutamente dela e ela abandonou tudo para que a passagem dele aqui pelo AIE se findasse de maneira digna. Então chegou a pandemia. A Luane estava começando a sentir alguns incômodos gastrointestinais que os médicos estavam procurando ali e não conseguiam encontrar o que era. Isso foi agravando durante o lockdown. E isso começou a ficar muito complicado, porque a gente não sabia, não entendia direito como é que essa doença acontecia e acometia, e ela precisando ir ao hospital com constância. Até que um dia ela não aguentava mais de tanta dor e ela resolveu pedir ajuda para essa voz que falava com ela, né, clamando por auxílio. Essa voz disse: vá até o hospital agora que eles vão descobrir. Chegando lá, descobriram que ela estava com cálculo na vesícula e infecção generalizada. Fez uma cirurgia de urgência para a remoção da vesícula e iniciou-se todo um tratamento para lidar com essa infecção. Foi um período caótico, porque o pai e o filho dela dependiam totalmente dela. Então foi todo um processo de lidar com a sua própria fragilidade física, com a sua depressão e ainda tendo que dar suporte para essas duas pessoas que dependiam dela. Mesmo após a cirurgia, as dores não cessaram. Até que em um momento, aquela voz que falava com ela dentro da cabeça dela pediu que ela entrasse em contato com a mãe biológica. Ela já tinha ouvido algumas coisas de que a mãe hoje em dia era uma mulher muito espiritualizada e que só não a procurava porque não sabia como ela ia ser recebida. A Luane resolveu, né, procurar o contato dessa mãe e entrou em contato com ela, também sem saber como seria recepcionada. A mãe foi extremamente receptiva a ela, marcou para que ela fosse até a casa dela. A Luane chegou lá e se deparou com um terreiro. Pois é, a mãe dela hoje era Ialorixá e iniciava ali a jornada da Luane junto aos orixás. A mãe fez um jogo, fez um ebó, banho de folhas, colocou ela para se deitar numa esteira com um alá branco, com um lençol branco, a cobriu e ficou cantando para ela até que ela dormisse. Quando ela adormeceu, ela de repente viu vários caboclos correndo e um deles parou, olhou para ela e falou: Luane, vem comigo. Aí ela, sem nem pensar, saiu correndo junto com esses caboclos. Eles corriam pela mata muito verdinha e, de repente, numa clareira, todos pararam e fizeram um círculo em torno dela. Aquele caboclo, que parecia ser o chefe, chegou até ela e lhe deu uma folha. Nesse momento, a mãe
começou a chamá-la. Ela começou a ouvir o nome dela de longe e aí ela foi se afastando do sonho e foi voltando para a realidade. Quando ela acordou, a mãe estava ali junto dela, falou que ela estava se mexendo muito, fazendo alguns barulhos, que ela ficou preocupada, por isso que ela começou a chamá-la. E ela explicou que ela estava tendo um sonho com um caboclo, com vários outros, mas principalmente com aquele caboclo. A mãe então mostrou um desenho que ela tinha. E ela falou: é esse, mãe, é esse aqui. E ela explicou que era o caboclo que tomava a ela, a Ialorixá. E disse que provavelmente aquela folha a que ela se referia devia ser a essência daquela folha que estava sendo ministrada ali para a cura da Luane. A mãe acompanhou a Luane até a porta do terreiro na hora de ir embora. E então, movida pelo ímpeto, a abraçou demoradamente. O coração de ambas saltando muito forte. Ela pegou o rosto da Luane entre as mãos e disse: o primeiro eu te amo de toda uma vida. Pela primeira vez, ela estava se sentindo realmente mãe da Luane. Elas se emocionaram, choraram e o orixá resgatou esse elo entre as duas. A Lu voltou outras vezes lá para o terreiro durante as funções internas que ali aconteciam. E aquilo foi ficando cada vez mais intenso. E ela ficava se questionando muitas vezes se ela estava enlouquecendo, se aquilo era da cabeça dela, como a maior parte dos médiuns. Como as dores não passavam, a Ialorixá marcou um bori para Luane. Ela foi até lá e, após todo o ritual, ela cobriu a Luane, deu um beijo na testa dela e disse: se você sonhar, presta muita atenção nesse sonho. Eu acho que vai ser importante. Mas ela não precisava nem ter dito isso. A Luane nunca mais ia esquecer o que ela viveria naquele sonho. Ela, assim que fechou os olhos, se viu num local e ela estava deitada em posição fetal. De repente, surgiu Omolu, imenso, com as suas palhas douradas. Ela não tinha ideia de quem era Omolu até aquele momento. E Omolu a pegou em posição fetal, exatamente do jeito que ela estava, e a trouxe para dentro da barriga dele, passando pelas palhas. Era como se ele fosse uma grande árvore centenária e a estivesse colocando dentro do seu caule da vida para reenergizá-la. E era tudo muito lindo ali. Tinham muitas drusas de pedras, principalmente de ametistas. O lilás, a ametista, ela é muito responsável por transmutação de energia. De repente, ela olhou e viu um local onde tinha muita terra remexida. E Omolu disse a ela: cave esse local. Ela começou a cavar, a terra estava muito solta ali e tinha uma pessoa mumificada. Era um homem. E quando ela acabou de tirar a terra de cima dele, ele saltou de dentro daquele buraco e começou a pular de alegria, saltar de alegria. Ele saiu correndo feliz. Aquilo marcou muito a Luane. E ela, de repente, começou a despertar. Ao acordar, ela contou para a mãe tudo aquilo que ela havia visto, sentido. E a mãe esclareceu que era Omolu, o grande senhor das palhas sagradas, o senhor que afasta as doenças, o senhor da vida e da morte. Ela se emocionou muito e entendeu que a mensagem seria compreendida com o tempo. Quando a Luane foi embora para casa no dia seguinte, ela levou algumas frutas do bori. Logo após o almoço, ela deu algumas daquelas frutas picadinhas para o pai comer. E enquanto ele comia aquelas frutas, ele dizia: eu preciso voltar para casa, eu quero voltar para casa, eu preciso encontrar as pessoas que eu amo. E ela achou que fosse o local onde ele havia nascido, que ainda haviam pessoas da família dele por lá, e ele foi dormir. Mas no final da tarde ela começou a ouvir alguns barulhos estranhos vindos do quarto do pai e correu até lá.
ele estava passando muito mal. Ela chamou o SAMU, foram para o hospital e ele estava piorando muito. Foram 10 dias internado, até que nesse 10º dia ela pegou nas mãos dele e disse: pai, eu libero o senhor. O senhor foi uma pessoa tão incrível durante a vida toda, não é justo que o senhor fique sofrendo aqui dessa forma. Eu vou ficar bem, o Arthur vai ficar bem. Eu não quero mais ver o senhor desse jeito, sofrendo. Imediatamente veio à mente dela aquele momento do sonho, daquele ser mumificado que pula para fora do buraco e sai correndo, feliz, saltitante. E ela, em lágrimas, ela disse: eu te amo, pai, Lorumo do Pé, por ter me escolhido como filha, mas vai ser feliz, vai ser feliz, pai. E ele foi. Os aparelhos anunciaram o desligamento dele. Foi muito difícil para a Luane, mas era muito mais difícil vê-lo ali sofrendo daquela forma. Passados 6 meses da morte do pai, a Luane bolou pela primeira vez e Oxum exigiu que fosse dada uma data, um prazo, para que a iniciação dela acontecesse. 20 dias depois, a Luane já estava lá, na roça de Malicuia, para cumprir o seu destino. E através da navalha de Yansan, Luane renasceu para Oxum. E agora, já completando 3 anos, quando ela pagar a obrigação, ela vai ser apontada como Iaquequerê, como mãe pequena do chão de Yansan. A Luane reconhece que a sua iniciação salvou a sua vida, não só a sua saúde física, mas também a saúde do seu ori, da sua cabeça, sua saúde emocional. Ela reconhece hoje que ela tem uma missão junto ao sagrado ancestral. E sabe aquela voz que falava com ela desde quando ela era criança? Pois é, era do seu Zé. Ela encontrou manifestado em um médium numa festa uma vez e ele disse, com a mesma voz que ela ouvia dentro da cabeça dela: você duvidou tanto de mim, né? Duvidou tanto daquilo que eu te falava. E aí? Agora está feita, iniciada para o mistério, pronta para cumprir os desígnios do seu orino aí. Axé, axé, o Lorumo do Pé, o seu Zé, por essa guiança, o Lorumo do Pé, a Oxum, a Yansan e a Omolu, pela vida da Luane. Abençoado seja o seu ori, Luane, que resistiu a tudo e conseguiu te conduzir até hoje. E se você também tem uma história em que o sagrado se manifesta de uma forma tão contundente, envia para mim nesse e-mail que vai aparecer aqui, adeloia.ojubará@gmail.com. Sou Adeloia Ojubará, especialista em fotografia de orixá, e me siga para mais dicas de terreiro. Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.